Oi gente, tudo bom? Eu sou Glaucia do canal Doce de Letra. Esse é o meu 5º vídeo e eu venho para falar das minhas leituras do mês de maio. Então em maio eu li 3 livros, o primeiro deles foi esse aqui, Crônicas da Moca, do Mino Carta. Bom, esse livro ele faz parte de uma coleção chamada Pauliceia, que tem por objetivo homenagear a cidade de São Paulo. Então é subdividida em subtítulos, né? Então trilhas, quando fala sobre algum local, memórias sobre algum fato importante relacionado à cidade, retratos, trazendo alguma pessoa, alguma personalidade que fez a história de São Paulo, ou letras, quando fala sobre algum músico, como a Danila Barbosa, sobre alguma coisa do cenário musical aí de São Paulo. Essa coleção ela sempre costuma reaparecer ali no mês de janeiro, que é o mês de aniversário da cidade, e eu acabo sempre comprando todos que eu encontro porque eu acho que é uma série muito boa e eu gosto de me inteirar, de saber a história do local onde eu vivo, né? Não só de São Paulo, mas do Brasil. Então, e principalmente esse tipo de história que conta a vida de pessoas anônimas, né, gente comum, que nem a gente mesmo, e que ajudaram a fazer a nossa história, né? É da editora Boitempo, então é um livro bem fininho, esse aqui de 96 páginas, ele é daquele papel brilhoso, né, acho que é papel couché que chama, cheio de fotos do bairro, né? Bom, o Mino Carta, ele nasceu em 1933 em Gênova, e com 13 anos ele veio com a sua família aqui para São Paulo. Ele se formou em Direito no Largo do São Francisco e acabou seguindo a carreira jornalística. Ele trabalhou como editor de vários jornais importantes. Hoje em dia ele é diretor de redação daquela revista política mais de esquerda, a Carta Capital. Bom, eu dei nota 2, apesar de eu gostar muito da coleção, eu dei nota 2 para Crônicas da Moca, porque eu acho que faltou carisma para conseguir envolver o leitor. Como ele fala de pessoas desconhecidas, eu acho que ele tem que florear um pouco mais ali a pessoa. E ele não faz isso, é como se ele tivesse encontrado alguém na rua e começado a conversar, jogou um episódio aí, um fato, um acontecimento curioso ali, mas sem muita elaboração. Parece que os fatos foram jogados ali ao acaso, né? Então eu não gostei desse livro. Então, como não tem muita coisa para falar dele, acho que eu vou falar um pouco da Moca e um pouco da coleção. A Moca é um bairro aqui de São Paulo muito típico, muito característico. Ela teve uma imigração italiana muito forte. Moca significa... esse bairro ele começou em 1556, ou seja, 56 anos depois os portugueses chegaram ao Brasil. E quando os portugueses começaram a construir as casas, os índios vendo aquilo começaram a falar... eles estão fazendo casa, e isso era Moca, fazendo casas. Então aí ficou o bairro, pelo menos é o que diz a lenda, né? E eles não se consideram paulistanos, eles se dizem moquenses, porque é uma comunidade um pouco fechada. Eles têm um estádio próprio, que é o estádio da Rua do Javari, tem a comida de lá, tem muitas cantinas italianas muito boas, tem o time do Juventus. E um lugar muito interessante de você conhecer na Moca, que é um dos meus lugares preferidos em São Paulo, é o Memorial do Imigrante, que foi ali a porta de entrada dos imigrantes, que era a hospedaria deles. Quando eles chegavam dos seus países e antes de ir para as fazendas onde eles iam trabalhar, eles ficavam hospedados ali. E ela acabou se transformando num museu do imigrante, que tem por foco ali resgatar essa história aí dos imigrantes. É um lugar muito aprazível, dá para passar o dia inteiro lá nos bancos, um lugar muito cheio de plantas, cheio de árvores, dá para passar o dia lendo. Eles têm ali uma simulação de uma fazendinha de café. Você pode tirar foto envelhecida, vestida de imigrante. Tem um bonde elétrico que você dá um passeio, é todo restaurado, o condutor está caracterizado com a roupa da época. Você tem a Maria Fumaça, que dá um passeio de 1 quilômetro, totalmente restaurado, é um verdadeiro charme. Tem o vagão da primeira classe, da segunda classe. O pessoal se fantasia de cobrador, condutor,
cobra, faz todo o teatro, toda a encenação, de cobrando a sua passagem. Então é um lugar que para quem for para São Paulo vale a pena conhecer. A Moca, o moquense ele tem aquele sotaque característico, né? Então é o orra meu, o S, a falta do S nos plurais. Então, R$2, 3 pastel. Não é burrice, não é ignorância, isso foi a origem italiana deles, porque não tem o plural na Itália, não se faz pelo S. O I, terminando em I é o plural masculino, terminando em E é o plural feminino. Então isso é influência da origem, né? E aquela coisa deles transformarem todas as palavras em oxítonas. Então, belo. É tão forte isso, esse orgulho que eles têm do bairro, que no ano passado eles entraram com uma ação ali no Conselho do Patrimônio Cultural para transformar o sotaque da Moca num patrimônio imaterial de São Paulo. Então isso está correndo ainda. E andando ali pelas ruazinhas, você às vezes se sente no interior, aquela coisinha da comadre, da vizinha, cadeiras na rua, o pessoal conversando. Eu acho legal essa identidade do bairro, apesar que isso hoje em dia já se perdeu muito, porque teve muita migração ali interbairros. Então, questão financeira, o bairro ele tá se tornando um bairro como outro qualquer, o que é uma grande pena, né? Então, nota 2, porque faltou carisma pro Mino Carta. Bom, a minha segunda leitura de maio foi meu primeiro contato com Borges, tá? Jorge Luiz Borges. Esse aqui é o Aleph, da Companhia das Letras. Então, é uma coletânea de contos, né? Bom, o Borges, acho que é o maior escritor da América Latina. Ele nasceu em 1899 e morreu em 86. Por que eu digo maior? A gente tem que ter orgulho dos nossos escritores. Eu falo isso não da boca para fora, mas eu adoro Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Graciliano Ramos, entre outros, mas eles não tiveram a repercussão internacional que Borges alcançou, né? Ele tá fácil entre qualquer antologia ali. Mesmo que o nosso Memórias Póstumas tenha sido citado pelo Woody Allen, o Machado também foi citado em uma antologia do Harold Bloom, mas não dá para comparar o alcance que os dois tiveram, né? Que a obra dos dois teve. A obra dele, a literatura dele tende ao fantástico. E tem algumas coisas que sempre se repetem nos livros dele, que são sonhos, labirintos, ele parece gostar muito, questões religiosas ligadas a Deus, obras e escritores ficcionais e bibliotecas. O Humberto Eco prestou uma homenagem ao Borges através do seu romance O Nome da Rosa, que tem aquele personagem que é o monge cego, Jorge de Bugros, que foi uma homenagem que ele quis fazer a Borges. Inclusive, a biblioteca do livro e filme foi inspirada num conto chamado A Biblioteca de Babel, que está no livro Ficções, né? Para quem assistiu ou leu o livro, ela é toda labiríntica, tá aí o labirinto de novo, né? Então, aquela cena lá do incêndio, ele tentando escapar ali no meio daquele fogaréu, né? Então, o Aleph foi publicado em 1949 e é uma coletânea de 17 contos. Eu dei nota 2. Não é pelo fato dele ser argentino, tá? Mas porque eu acho que eu não compreendi a obra dele, eu não tive sensibilidade ou mesmo conhecimento para compreender e assimilar a obra de Borges. Acho que eu não estava preparada para ele ainda. A obra dele, depois eu fui pesquisar na internet, eu acho que eu devia até ter feito isso antes de ler, que talvez eu tivesse aproveitado melhor. Ela é cheia de referências culturais, então eu acho que você tem que fazer uma certa pesquisa para tentar entender aquele contexto, aquelas pessoas que ele cita, para poder compreender um pouco mais a obra dele. E é um livro cheio de simbolismo, né? Bom, tirei uma frase aqui que fala que a obra dele abrange o caos que governa o mundo, né? Então é isso, a partir de 50 o Borges ele ficou cego, né? Ele tinha uma doença degenerativa, foi perdendo a vista
e a partir daí a sua obra se voltou mais para a poesia. Não sei se isso deixou ele mais sensível, mas aí a produção literária dele focou mais a poesia, que ele tem uma obra muito extensa nesse ramo, nesse estilo. Então o Aleph é uma coletânea de 17 contos, sendo que esse aqui, o Aleph, que dá nome ao título, que é o título do livro, é o último conto, né? Então é um cidadão que desce no porão de uma casa, que dizem para ele que ali ele vai encontrar a verdade universal. Então ele tem que descer a escada, ficar deitado, imóvel, num ponto exato, e ficar olhando para um ponto exato na parede, acho que é, e que ali estaria um ponto no espaço que daria para ele a visão da verdade, da realidade universal. Então é uma obra cheia de simbolismo aí, eu acho que eu não estava preparada para compreender esse simbolismo todo. Nota 2, vou dar mais uma chance para ele. Eu tenho um livro Ficções que eu pretendo ler, mas eu acho que eu devo me preparar um pouco, porque eu acho um desperdício você ler um livro assim, um autor assim, e não ter capacidade de assimilar, né? Ele escreve bem, ele tem um lirismo ali, então é interessante. Eu selecionei aqui uma frase: é a derrota que me satisfaz, porque secretamente me considero culpado e só o castigo pode me redimir. Então é isso. O terceiro livro eu não vou mostrar aqui porque foi um presente de uma amiga muito querida e é também uma biografia do Ozzy. Eu sou Ozzy e eu sou a pessoa mais improvável de ter lido, e o pior que eu gostei, dei nota 4 para esse livro. Primeiro que não é um estilo de música que me atrai, eu não entendo nada de heavy metal, não gosto também. Eu acho que se alguma vez eu ouvi alguma música do Ozzy, foi sem ter ligado o nome à pessoa, sem saber que era ele. Acho que a única coisa que eu sei, as duas únicas coisas que eu sabia dele é o episódio do morcego, que é muito conhecido, e andei assistindo um ou outro daqueles episódios lá da família Osborne, né, que passou na MTV, é uma espécie de reality show mostrando um lado mais família dele. Esse livro, ele é muito engraçado, mesmo para quem não gosta, vai curtir esse livro. Eu sou tão ignorante que eu não sabia nem, por exemplo, que ele era do Black Sabbath, e que Black Sabbath era uma banda que deu origem a um movimento, aquele estilo de heavy metal, meio com toques de satanismo. Ele nega isso no livro, mas ao mesmo tempo que ele nega, tudo que ele vai contando leva a crer que foi essa banda mesmo que originou isso. Então vale a pena. O Ozzy acho que é um enigma para qualquer médico entender, conseguir explicar como que um cara desse, depois de tanto abuso, tá vivo, e acho que pelo que a gente vê ali, praticamente sem grandes sequelas, sem grandes problemas de saúde. Então é um caso para ser publicado em um Medline, num compêndio médico aí, que não dá para entender. O interessante do livro não é só a vida dele, que é rica em acontecimentos, em loucuras principalmente, mas ele acaba te inteirando ali do movimento musical, ali do cenário musical de Londres, várias bandas começando, como que começaram, os bastidores, um mundinho caras ali de várias bandas conhecidas. O Black Sabbath começou em 1968. Outra coisa que tem no livro é a questão das drogas, né, que é uma constante aí na vida de muitos desses roqueiros, a relação deles com as drogas. Então é legal isso daí, para quem gosta de rock vai curtir mais ainda. Imagina eu que já dei 4 estrelas sem gostar do cara, imagina quem gostar, é a leitura praticamente obrigatória, né? Então eu selecionei aqui umas frases. Meu pai sempre disse que eu iria fazer algo importante algum dia. Sinto isso, John Osborne, ele me dizia depois de algumas cervejas. Ou você vai fazer algo muito especial ou vai acabar na cadeia. E ele estava certo, fui parar na cadeia antes de completar 18 anos. Aqui ele copia um trecho também, que quando ele veio para o Rock in Rio, e ele fala que ele se decepcionou um pouco com a cidade, porque ele ficou esperando encontrar em cada esquina a garota de Ipanema e não encontrou nenhuma.
Havia só um monte de crianças pobres correndo pelo lugar como ratos. As pessoas eram ou absurdamente ricas ou viviam nas ruas. Parecia não haver nada no meio. Essa frase eu achei bem legal. Assim são as pessoas na Inglaterra. Elas vão para o pub homenagear a vida de alguém que acabou de se matar porque ia muito ao pub. Temos uma cultura alcoólica. Quanto ao que vão colocar na minha lápide, não tenho nenhuma dúvida. Se fecho os olhos, consigo ler. Ozzy Osbourne, nascido em 1948. Morreu, tanto faz. Ele arrancou a cabeça de um morcego. E esse episódio do morcego realmente marcou a vida dele, né? Ele quer colocar isso até na lápide. Então é isso. Nota 4 para o livro do Ozzy. Muito divertido, é um livro para dar risada. 2 pro Borges, pelo menos pro Aleph, sem preparo da minha parte, confesso. E 2 pro Mino Carta e pras Crônicas da Moca. É isso. Eu espero que tenham gostado. O canal tá aberto aí a sugestões, a críticas. Vou procurar responder a todos. Então, é isso. Eu vou só mostrar da coleção Pauliceia outros livros, outros títulos da obra que eu gosto muito. Esse aqui é o Brás, do Lourenço de Affera. Esse aqui eu gostei muito, um livro muito carismático, eu dou nota 4, também cheio de figuras, né? E o Lourenço de Affera também foi criado ali no Brás, que é um bairro que teve muita imigração italiana. E ele morreu há uns 5 anos, foi um cronista importante, ele trabalhou muito tempo na Folha de São Paulo, esse é muito bom. Esse aqui, o Democracia Corintiana, tá aqui o Dr. Sócrates. Eu adoro esse livro, sou corintiana, mas esse livro não é bom só para quem é corintiano, porque é bom para você se inteirar desse movimento aqui que foi encabeçado pelo Sócrates, em que ele traz uma proposta muito interessante de gerência do futebol, em que predomina a democracia. Hoje em dia, mostrando por que não dá certo, hoje em dia com os cartolas que a gente tem aqui, isso jamais iria pra frente, como não foi, né? Foi durante um certo tempo. Esse aqui eu não li, Meneghetti. Pelo que eu li na sinopse, esse Meneghetti ele foi um ladrão de joias. Ele falava que ele do começo do século XX, ele só roubava joias, porque ele considerava que só roubava coisas supérfluas. E pelo que eu vi aqui, pelo que eu pude ver, foi uma personagem de São Paulo extremamente carismática, tá? Meu Velho Centro, do Heródoto Barbeiro, esse livro dou nota 5 e ele tá entre os meus favoritos. Eu adoro esse livro, sou fã do Heródoto Barbeiro. Esse livro é muito divertido, ele é contado com muito humor, a infância dele ali no Centro Velho de São Paulo. Esse vale muito a pena. Esse que eu ainda não li, Rondas da Meia-Noite, do Silvio Floreal, em que ele aborda a vida noturna de São Paulo do início do século XX, ali da Boca do Lixo. Então esse livro eu acho que eu vou gostar, ainda não li não. Então é isso. Comentem, vou procurar responder a todos os comentários. E até o próximo vídeo que eu vou falar das minhas leituras do mês de junho, tá bom? Até mais!